Som. Aleluias. Glórias a Deus. Bendito seja o nome de Jesus Cristo nesta manhã. Muito bom dia a todos, prezados e amados, queridos irmãos. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Saudações de paz do seu irmão em Cristo Jesus, Diego. Estamos iniciando mais uma vez o trabalho de evangelismo aqui na área central de Londrina. Desde já, gostaria de abrir o convite a todos vós que estão passando por minha volta, a emprestar os seus ouvidos por alguns instantes, para que você possa, assim, ouvir a palavra de Deus, que será ministrada neste lugar. Eu costumo abrir o trabalho, querido, dizendo que para nós é um grande privilégio estarmos aqui. Que bom nós poder estar aqui. É uma hora única, é um presente de Deus. A gente poder parar um pouco e lembrar de Deus, de falar no nome do Senhor, usando sempre o livro sagrado, as Sagradas Escrituras. E aqui a gente poder entrar numa esfera espiritual. Aqui a gente poder ter o contato com Deus, através da sua palavra. E Deus assim agindo em nosso coração. Então para nós é um privilégio. Vamos orar a Deus então, agradecendo então por esse privilégio, para a gente desfrutar desta boa ocasião que Ele nos favorece. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, Pai, eu gostaria de agradecer o Senhor por esta oportunidade. Obrigado, Pai, pelo Senhor nos trazer neste lugar, para mais uma vez o Senhor ser lembrado diante da humanidade, por mais uma vez a gente fazer menção no seu santo nome, e o teu nome ser glorificado sobre as nossas vidas. Meu Deus, em nome do seu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador, toca nos corações, toca em vidas, abre, Senhor, os corações, amolece os corações duros, impenitentes, que o Senhor possa agir de uma maneira maravilhosa. Derrama, Senhor, o teu milagre, transforma vidas, cura feridas que estão na alma, Pai. Restaura as pessoas, levanta aquele homem ou essa mulher de pouco ânimo, que o Senhor possa estimulá-lo a continuar, Senhor. Pai, essa pessoa, Senhor, que está com os pensamentos má nesta hora, em nome de Jesus, que seja desativado esses pensamentos que tem subido à sua cabeça, e que aqui o Senhor venha pacificar esse ambiente, esse âmbito onde nós estamos, Senhor. Que os seus anjos possam estar aqui guardando este lugar, Pai, protegendo a cada vida, Pai, no nome de Jesus. E que a janela do céu, o celeiro do céu se abra, e possa cair, Senhor, uma apoteose de bênçãos sobremaneira sobre as nossas vidas, Senhor. Abençoa, Senhor, essa pessoa que está aqui, essa pessoa que parou um pouco para ouvir, Senhor, ou quem sabe está prestando neste momento, Pai, a sua adoração, que é a sua oração, está junto comigo orando, intercedendo por alguém ou por algo, que o Senhor assim venha concretizar na vida dessa pessoa, e que essa pessoa, Pai, ela possa testemunhar, falar aquilo que o Senhor tem feito, Pai, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos, eu estou com a Bíblia aberta no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o autor Mateus, capítulo de número 22. Hoje nós vamos falar sobre as bodas do Cordeiro de Deus.
Hoje nós iremos abordar este assunto. Ontem nós abordamos Gênesis 19, que conta a história de Ló, dos dois anjos que foram resgatar tanto ele como a sua família, né? E Sodoma foi destruída de tal maneira. E hoje nós iremos abordar, né, mais um texto aqui no Novo Testamento, de um dos evangelhos, né, que é o de Mateus, no capítulo 22. Então vamos lá. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo. Então Jesus, quando ele se expressava, ele sempre falava por parábolas, por enigmas, que tinha que ser desvendado, né? E aqui ele tomou a palavra e ele tornou a falar em parábolas. Então quer dizer que provavelmente antes ele havia falado em parábolas. E agora ele vai dizer: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. O reino dos céus, ele é semelhante a um certo rei. E rei, ele governa. O rei, ele governa. O rei, ele tem autoridade, né? Ele tem um reino. E aqui ele está celebrando uma festa, né? Quando ele está dizendo assim, ó, que ele celebrou as bodas de seu filho. Então estava acontecendo uma festa, ou havia de acontecer uma festa. Então quer dizer, iria ser preparada uma grande festa, uma celebração, onde as pessoas iriam ali se confraternizar, né? O aniversário desse seu filho. Aleluias. Versículo 3. E enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Querido, nós entendemos. Pode falar. Só para testemunhar, para glorificar a sua fé, a minha e a dos outros. Você acabou de falar que tinha alguém intercedendo por alguém em oração. Meu nome é Wesley Roberto, já vivi nas ruas aqui da cidade, só para encurtar. Usuário de droga e de tudo, mas Deus me libertou. Hoje eu sou missionário de uma igreja lá em Anápolis. E eu estou acompanhando um rapaz que Deus me mandou vir aqui e eu não sabia porque esse rapaz está com uma casa de recuperação. E eu estava intercedendo por ele aqui, pedindo para Deus tomar conta do que ele ia fazer. Ele acabou de me ligar e falando que a mulher pediu para mim ir lá para conversar com ela, para liberar a passagem. Testemunha aqui, testemunha. O irmão vai testemunhar aqui, ó, nós estávamos orando agora há pouco, ele vai testemunhar da bênção aqui que ele recebeu. Salve, amada Londrina, com a paz do Senhor. Meu nome é Wesley Roberto dos Santos, sou natural daqui de Londrina mesmo, usuário de droga durante muitos anos e bebida, mas há quase 8 anos Deus me libertou. A palavra de Deus, ela diz que foi para a liberdade que Cristo vos libertou, e que se verdadeiramente Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu recebi uma notícia que era para mim vir para cá, mas eu não acreditava do porquê, o que Deus queria fazer comigo aqui em Londrina. E quando eu cheguei aqui, meu primo me agendou para ir contar o meu testemunho na igreja dele, na sexta-feira. Ao acabar do culto, ao término do culto, um rapaz me perguntou: pastor, como é que eu faço para poder conseguir uma vaga na casa de recuperação? Eu falei: o primeiro passo você já deu, que é falar comigo, e o segundo é eu te ajudar. E de sexta-feira até agora a gente estava correndo atrás para poder arrumar a passagem para ele ir, porque eu vim para cá numa viagem missionária, pela fé. Se perguntar quanto você tem no bolso, eu tenho R$2. E para mim voltar, Deus está no controle de todas as coisas e vai me levar. E a gente correndo atrás da passagem dele, o irmão começou a fazer a oração aqui. Quando eu escutei
que ele estava ministrando sobre a palavra do Senhor, e automaticamente vim aqui do lado para poder participar da oração. E enquanto ele orava, ele falou que tinha alguém intercedendo por alguém aqui, que Deus fosse adiante dessa intercessão. E para glorificar o nome do Senhor, o rapaz acabou de me ligar pedindo para que eu vá até onde ele está, para o serviço social poder liberar a passagem dele, porque eu vou levar ele para a casa de recuperação. E o que eu disse para ele, eu falo para qualquer pessoa que quiser ouvir: o Deus que ministrou no coração de pessoas para escrever a Bíblia e fazia os milagres que está escrito na Bíblia, ainda existe e ele ainda faz milagre. Mas como é que você pode falar que Deus faz milagre? Eu sou um milagre. E eu agradeço a oportunidade. Vou deixar um contato de você, sim. E aí, se quiser conversar com a gente, escreve lá, segue a gente aqui na sua casa. Valeu, obrigado. Aleluia. Você viu, pessoal, como é que funciona? As pessoas taxam Jesus como um Deus morto, um Deus que não se importa conosco. Deus cuida da gente dos mínimos detalhes. Nós estávamos orando aqui neste lugar, o rapaz estava ali orando por uma pessoa e Deus trouxe a resposta imediata. E é assim que Deus faz. Então, se você crê no milagre de Deus, o milagre acontece. As coisas acontecem. Deus, ele pega a gente de surpresa, irmão. Amém? Dando continuidade na palavra, vou estar recapitulando. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho, e enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Então quer dizer, já estava tudo preparado, e nos mínimos detalhes, tudo estava preparado. A festa iria acontecer. E o que isso quer dizer, ô pregador? Tudo está preparado para a vinda de Jesus Cristo. Jesus já preparou o lugar para receber a sua igreja. E isso será um dia de festa, de celebração. Deus vai preparar este momento para o seu Filho Jesus vir resgatar os seus. E aqui Jesus está falando acerca disso. E Jesus está passando a orientação aos seus discípulos, às pessoas que estavam à sua volta, que o reino de Deus vai se assemelhar a uma festa. E agora ele designa, ele dá uma tarefa, ele dá uma missão aos seus servos, a chamar os convidados. Agora, de que forma Deus tem pegado e feito isto? Através da sua vida e através da minha vida. Nós somos esses servos. Nós temos a boa intenção de convidar você a ser participante desta celebração, desta festa. Quando nós se possibilitamos, nós se doamos, se entregamos a viver aquilo que Deus tem para nós, nós estaremos assim fazendo o chamado. Atentamente nós ouvimos Jesus nos chamar. E nós iremos empenhar um certo esforço para que isso venha acontecer. A Bíblia diz que enviou, é Jesus que envia. Eu não estou aqui por acaso. Jesus me enviou, como Jesus envia outras pessoas a outros lugares. A Bíblia não diz: o vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim são todos aqueles que é nascido do Espírito. Quem vos recebe, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou.
E quem que me enviou está aqui? O próprio Cristo, através do seu Espírito, que me impulsionou a estar neste lugar. Então quando Deus ele envia, ele vai prover as nossas necessidades. Quando Deus envia, ele já tem preparado tudo para que algo venha acontecer. E outra, Deus quando ele envia, ele sabe muito bem que ele pode contar com você, como ele pode contar comigo. Aleluias. E esses servos agora saem com uma missão, eles saem dedicados. E a missão deles era o quê? Chamar os convidados. Todos aqui são convidados a ser participantes desta festa. O convite será entregue. E o convite é nada mais, nada menos que a palavra a você. Eu estou lhe dando o convite para a sua salvação. Você está recebendo o convite nesta manhã. Você é um convidado a estar presente. Deus requer sua presença. Deus conta com você. Deus espera que prontamente você pega e receba, esse convite. E o convite ele é dado a partir do momento que o evangelho é ministrado. O evangelho puro. Não é um evangelho fraco, falso. Não é um outro evangelho que o apóstolo Paulo fala, Se alguém vos pregar um outro evangelho além desse que eu tenho vos anunciado, é anátema. Mas é um evangelho que te leva ao encontro de Cristo. É um evangelho que vai te promover ao reino de Deus. É um evangelho que te traz salvação, te traz redenção. É um evangelho libertador que te liberta. É um evangelho que te transforma. É um evangelho que muda seu hábito, muda os seus conceitos, muda seus pensamentos, muda suas atitudes, muda suas expressões. É um evangelho restaurador que restaura você quebrado, moído, mas ele tem o poder de transformar você, restaurar você. É um evangelho que produz vida no seu interior. Aleluias. Então os servos estão ali chamando, convidando as pessoas para participar desta festa. Uma festa que tem dia e tem hora marcada. Só que nós não sabemos o dia e a hora. Somente Deus, nem o Filho sabe. É o que a Bíblia diz. Pois bem, a Bíblia diz que esses não quiseram vir. Eles recusaram o convite. E quantas pessoas hoje estão recusando a salvação? Quantas pessoas hoje estão recusando o Filho de Deus? Quantas pessoas não levam em consideração? Queridos, se Jesus não fosse, se ele não tivesse morrido na cruz, eu e você não estaria aqui não. Todos nós seríamos condenados ao lago de fogo. Mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único unigênito Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando expressa esse texto áureo central da palavra, que se encontra em João 3,16, isso significa que Deus amou algo que estava neste mundo, algo que Ele criou, que é a sua imagem e semelhança. Ele amou você especialmente. Se você não tem motivos ou razão de viver, apenas leve em consideração isso, que alguém lhe amou. Se alguém brincou com seus sentimentos e não valorizou seus sentimentos, Jesus valorizou, a ponto de dar a sua vida por você. Ele abriu mão da sua existência para que você existisse. Ele queria que você existisse. Ele queria que você viesse a essa vida. Aleluias. Louvado seja o nome de Cristo Jesus. Só que esses convidados não se interessaram por este convite. Eles simplesmente falaram: não, nós não queremos ir.
E por que esses convidados recusaram? Será que era algo que não era tão importante? Ou outras coisas mais importantes do que esta, eles priorizaram? Aleluia. Hoje nós vivemos num secularismo. As pessoas só pensam nas atividades dessa vida. Quando nós falamos das coisas de Deus, simplesmente as pessoas não crerem mais. Jesus disse que quando ele voltasse, ele acharia fé na terra. Querido, a Bíblia diz que quando Jesus voltar, ele vai achar fé na terra. A fé é você crer no Deus invisível, mas real. Um Deus que ele opera. Aleluias. Depois enviou outros servos. Quer dizer, Deus, ele enviou uma vez, agora está enviando a segunda vez. Você pode ver que há uma insistência da parte deste rei, para que as pessoas venham participar. Então quer dizer, se nós estamos aqui ontem e hoje, é porque Deus, ele tem pressa. Deus quer que você participe, você não fique de fora. E se existe uma coisa mais dolorosa, é a pessoa ficar longe de Deus. É muito triste quando a pessoa ela fica longe das coisas de Deus. Ela é um peixe fora d'água. Não há uma razão. Quer dizer, praticamente ela está viva, mas morta. Aleluias. Que nem a parábola do filho pródigo. Ele estava ali com o seu pai, juntamente com o seu irmão, exercendo o seu ofício, a sua ocupação, o seu trabalho. De repente, ele tem a ideia de chegar em seu pai e pedir ao seu pai ajustar as contas com ele da baixa do seu trabalho e partir a herança que cabia a ele a receber. Era um direito dele, e o pai com o coração partido, ele acaba dando. Mas não era o consentimento do pai lhe dar, ou muito menos que o seu filho saísse de perto de si. Eu acredito que aquilo ali foi uma dor imensa ao pai. Qual é o pai que quer ver o filho longe, distante? Então houve uma grande preocupação com o pai, naquela escolha precipitada do filho. O filho se precipitou, não levou em consideração. A ingratidão parece que falou mais alto. Aquele sentimento egoísta falou mais alto, do eu. Aleluias. E nisto ele parte em uma jornada desconhecida. Ele não sabia o que lhe esperava. Ele não saberia as coisas que iriam surgir ao longo dessa jornada. Até que então, tudo aquilo que ele trabalhou, empenhou um certo tempo, tudo se foi. Tudo foi embora. E agora ele se encontra padecendo necessidade. E no momento desta dor, no momento que ele se encontra sem os recursos para a sobrevivência, ele cai em sua mente aquilo que ele tinha diante do pai, os benefícios que o alcançou. E agora esses benefícios não têm efeito, porque está longe do pai, longe de sua casa, longe da sua família, longe dos seus valores, dos seus preceitos, longe de tudo e de todos, em uma terra distante, em um povo que tinha outro tipo de cultura. E agora ele começa a sentir a falta de algo que outra hora preenchia, mas ele não levava em consideração. E quem sabe tem pessoas hoje desta maneira.
Querido, é triste a gente viver longe da presença de Cristo. Nós sentimos aquela falta cativante do Espírito Santo de Deus, aquele consolo que vem, aquela palavra suave, meiga, amorosa, que invade a nossa alma, mexe com a nossa estrutura, faz a gente pensar, refletir melhor sobre os nossos atos, sobre as nossas escolhas. É o nosso auxiliador, é Ele que é o nosso guia, que nos orienta, que nos conduz ao caminho de santidade, de verdade. E agora nós decidimos tomar a opinião do caso. Nós não contamos mais com o auxílio dele. Esse jovem não quis mais contar com o auxílio, a opinião do pai. Ele achava que ele já era maduro o suficiente para tomar suas próprias decisões. E isso lhe custou um preço muito caro. Agora ele está padecendo e tem fome. Ele procurou serviço e ninguém quis abrir a porta, até que um homem resolveu dar uma oportunidade para cuidar de porcos. E ele é um senhor, ele é o patrão, e agora ele está como servo, ele está como um jornaleiro, um empregado. Ele está vendo a dura realidade, a triste realidade. Quem sabe tem certas coisas que nós devemos passar para a gente valorizar. E agora ele está levando em conta aquilo que ele não enxergava, agora ele está enxergando. Aquilo que outra hora para ele era comum. Ou quem sabe nunca valorizou o serviço do seu empregado. E agora está sentindo na pele tudo isso. Isso está lhe trazendo um certo desconforto, um incômodo muito grande. Ele começa a ver que procedeu errado. E até que ele tem a ideia, surge a ideia de voltar para a casa. Tudo bom, pastor Paulo? Surge a ideia brilhante de ele voltar, retornar. E nunca é tarde para voltar. Nunca é tarde para começar. A coisa mais linda que eu vejo nesta história é que ele se arrepende. A primeira coisa que ele leva em consideração é que ele pecou contra o céu. Se ele diz que pecou contra o céu, é que o pai falou de Deus para ele. Aquela família era uma família cristã. E hoje, será que os pais têm falado aos filhos a respeito de Deus? Quantos jovens, menos de 8, 9, 10 anos, não sabem quem é Deus? Não sabe que se roubar ou tirar algo que pertence a outra pessoa, isso é aborrecível aos olhos de Deus, Deus não aceita isso. Será que os pais têm orientado os seus filhos na sã doutrina? Será que os seus pais têm orientado os seus filhos a viverem na presença de Deus? Ou tem simplesmente deixado a mídia secular, mundana, doutrinar o seu filho? Ou formar o caráter do seu filho? Aleluias. E agora no texto, Deus envia outros servos, diz aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado. Ele está reforçando o convite. Querido, Deus está falando nesses últimos dias. Vamos levar em consideração as palavras de Deus. Deus está reforçando o convite que Ele está voltando. Ele está às portas. Nunca se pregou tanto o evangelho como nesses dias. Olha a explosão que está. Acredito que em vários lugares, em vários pontos, Deus está levantando homens e mulheres para trazer essa palavra poderosa. Está tendo mudança no nosso cenário.
Eu acredito ainda num grande despertamento. Muitas vidas vão se despertar. Muitas pessoas vão sair da zona do conforto, do acomodismo. Muitas pessoas vão abrir os seus olhos e enxergar o reino de Deus. Elas vão deixar de ser cegas. Deus está trabalhando de uma maneira espetacular, impressionante. Aleluias. E aqui ele está reforçando o convite aos convidados. O convite é a carta magna, que é a palavra de Deus. Toda vez que ela está sendo anunciada, pregada, é o convite que chega batendo na porta do seu coração. E Jesus diz que Ele bate na porta do nosso coração. Em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, ele comigo. Toda vez que o evangelho é pregado, o Espírito Santo de Deus está batendo na porta do seu coração, lhe dando o convite para a salvação. E você não tem abrido a porta para receber o convite de Deus. Porque os servos Deus tem levantado nesta seara. Por mais que muitos acham que isso não é compensativo, por mais que muitos venham a desvalorizar o evangelho, por mais que o evangelho seja taxado, algo que não tem valor ou sentido, mas é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E quantas são as pessoas que tentam nos desmotivar? Quantas são as pessoas que tentam nos direcionar em outro sentido? Mas você pode ver que os servos estão empenhados nesse trabalho. Incansavelmente. Eles partem disparada. Eles têm abrido seus lábios. A Bíblia diz, Mateus 10:20, porque não sois vós quem falará, é o Espírito do vosso Pai que fala em vós. Jesus diz, não podeis fazer nada sem mim. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não for lhe dada. E o Evangelho, o apóstolo Paulo diz que é a revelação de Deus. Ela é a revelação, o Evangelho, a palavra de Deus. Depois enviou outros servos dizendo, dizei aos convidados, eis os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Você pode ver que tudo está preparado. Esse mundo que a gente vive, meus amados, esse mundo que a gente vive, Deus já tem preparado todas as coisas para acontecer simultaneamente. Vai vir um anticristo, vai vir sua marca, a igreja será afligida, será perseguida, alguns cristãos serão mortos ainda, e tudo está se encaminhando para isso. Eu estava vendo um site que fala sobre a Portas Abertas, e ali todo mês eles fazem uma lista de países de extrema perseguição, países fechados para o evangelho. E isso só tem aumentado. A cada tempo agrega-se um outro país ali, se ajunta um outro país onde o evangelho não entra. Se alguém ousar falar do nome de Deus, a pessoa é morta, ou torturada ou levada num campo de concentração destinada a morrer até a sua morte. Querido, você vê a carência, e a igreja de braço cruzado vendo tudo isso, vendo os cristãos sendo perseguidos, a igreja de braço cruzado. Se a igreja não se mobilizar, se a igreja não usar do seu direito, ela vai deixar de existir, o templo. Porque não tem o porquê, então ela está aí. Se você não comprar esta causa, querido, não tem por que ela existir.
Agora os crentes têm medo de falar, têm medo de pegar e abordar os assuntos mais polêmicos, tem medo de falar da idolatria, tem medo de falar do homossexualismo, tem medo de falar do adultério, tem medo de falar da embriaguez, tem medo das retaliações, tem medo de tudo, tem medo do diabo. O apóstolo Paulo, ele diz: a minha vida eu não tenho por preciosa. A minha vida eu não tenho por preciosa. Portanto que eu cumpra aquilo para o qual eu fui destinado. Hoje é uma cisma, nós criamos barreiras, nós criamos impedimento, nós achamos que Deus não é conosco, nós achamos que nós não conseguimos ir. Querido, ultimamente eu tenho pensado de uma maneira diferente. Eu acho que nós temos que mais que contra-atacar, nós temos que mais que persistir, mais que insistir. Devemos falar sim de vários assuntos, mas tudo à luz da palavra de Deus, porque a palavra de Deus tem todo tipo de assunto, mais diverso que for, mais polêmico que for, ela traz à tona. A Bíblia, ela revela o nosso pecado. A Bíblia, ela é o espelho onde a gente reflete e vê aonde nós falhamos e deixamos a desejar. E ela também, ela é o remédio e repara. Ela tem o poder de pegar e endireitar as nossas veredas tortuosas. Porém, eles, não fazendo acaso, foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. E não é assim hoje. Nós estamos falando que Jesus está voltando. Nós estamos falando dos sinais que está sendo emitido sobre a terra, que é uma advertência. Nós estamos falando sobre a palavra de Deus, que essas coisas foram escritas para que usássemos como exemplo. E assim mesmo as pessoas não estão nem se importando. É o que está escrito aqui, ó. Porém eles não fazendo acaso. Rapaz, eles não estavam nem aí, não estavam nem se importando. E olha que era um rei que estava convidando. Ele mandou seus súditos, seus servos. Você está sendo convidado pelo rei, o Cristo, o Senhor da glória, o Deus de tudo isso que nós estamos vendo. Ele é o dono do mundo, Ele é o dono da nossa vida. Ele está convidando você a ser participante, não ficar de fora. Mas eles não levaram em consideração, não fizeram acaso. Quem sabe eles pensaram: terei uma outra oportunidade. Tem coisas que são fundamentais eu fazer agora, eu não posso deixar para amanhã. Aleluias. Mas uma coisa é necessária, querido, é que eu e você estejamos na presença de Deus. Uma coisa é necessária, é que nós tenhamos o Espírito Santo de Deus dentro do nosso coração. Que nem foi falado ontem aqui. Se aqueles dois anjos Ló não tivesse hospedado eles, querido, coisas piores poderiam ter acontecido com Ló. Aqueles homens partiram para cima de Ló. Os anjos puxaram Ló e colocaram para dentro, fecharam a porta. Quer dizer, houve o livramento de Deus, houve a salvação de Deus na vida de Ló e da sua família. Aqui Jesus, ele quer garantir a você a salvação. Ele quer cuidar de todos nós. Ele tem preparado um reino onde não há corrupção, onde não há engano, onde não há sofrimento. A Bíblia diz que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima.
onde não vai ter desigualdade, onde não vai ter roubalheira, onde não vai ter cansaço, fadiga. É um reino maravilhoso, é algo encantador, deslumbrante. Paulo ele fala a respeito dessa visão, que ele subiu ao terceiro céu e viu coisas inefáveis. E a Bíblia diz que aquilo que nos subiu para o nosso coração, aquilo que os nossos olhos não viu, que os nossos ouvidos não ouviu, que nos subiu para o coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aleluias. Mas o pessoal não queria fazer parte disso, queria ficar nessa mesmice, queria ficar nesse sofrimento, queria ficar nesse Egito. Se lembra? Deus falou, levantou Moisés, deu uma tarefa para Moisés. Moisés, você será o instrumento que eu vou utilizar para libertar o meu povo da opressão dos egípcios. O povo sofrendo, o povo sendo torturado, chicoteado, pisado, humilhado. Tanto homens, mulheres e crianças. Faraó mandou matar todas as crianças no Nilo. De uma forma milagrosa, Moisés teve o escape, porque Deus tinha um projeto na vida de Moisés. Agora, diante de tudo isto, Deus levantou aquele homem. Deus estava com ele. Foi comprar uma briga para defender os seus irmãos. E no meio daquela briga, quando ele foi separar, um gritou: olha, você está querendo apartar aqui a briga, mas onde tu mataste um egípcio? Naquilo ali ele foi para o deserto, temeu o faraó. Mas ali no deserto Deus forjou o caráter dele. Deus mostrou que Deus era na vida de Moisés. Através de uma sarça ardente, ele estava pastoreando as ovelhas do seu sogro, quando de repente ele foi surpreendido pela glória de Deus. Quando você está na presença de Deus, algo vem a te surpreender. A glória de Deus, ela chega na tua vida. Moisés não sabia o tamanho do chamado que Deus tinha na vida dele, como isso ia marcar sua geração, sua época. Através dele o povo foi liberto, querido. Saiu da opressão dos egípcios. Enfrentou o mar se abriu, o povo passou entre o mar. Quando estava no deserto, ele só apenas tinha que confiar e crer no Senhor. Começou a abrir a boca para se queixar. Começou a se lembrar das coisas lá atrás. Isto não agradou, desapontou o Criador. E tem pessoas que não valorizam a sua salvação, joga dentro de uma lata de lixo. Jesus foi lá e te resgatou do crack, da cocaína, da maconha, da bebida alcoólica, da prostituição. Deus te resgatou de tudo que não presta, que não agrega nada na tua vida. Ele deu um banho em você com o seu precioso sangue, te purificou o seu coração, seus pensamentos, te levantou. Você estava prostrado, derrotado, falido, vencido, e te levantou para você ser vencedor. Daí você simplesmente, olha que as coisas melhoram, o que você faz? Joga a salvação dentro de uma lata de lixo. Não considera mais essa pessoa que te levantou. E cada um foi para o seu campo, e outro para o seu negócio. E outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. Quer dizer, esses caras não param de falar. Vamos fazer o seguinte, vamos dar um jeito nisso.
Nós não queremos saber, nós já falamos que nós não queremos saber. Nós não queremos participar disso. Já tomamos a nossa opinião é essa. Só que esses caras continuam falando. Pegaram esses servos, querido, e mataram. Mataram. Aleluias. E o rei, tendo notícia disso, encolerizou-se e enviou os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Querido, essas pessoas que perseguem a igreja, essas pessoas que perseguem os cristãos hoje, elas serão destruídas pelo Cordeiro de Deus. Os ímpios serão destruídos. Essas pessoas que têm zombado de Deus, da palavra de Deus, dos servos de Deus, essas pessoas têm se levantado contra a obra de Deus, essas pessoas que têm falado coisas que não procedem do Evangelho de Deus, essas pessoas que não obedecem à palavra de Deus, essas pessoas que ignoram a palavra de Deus, essas pessoas que não levam em consideração a palavra de Deus, essas pessoas que fazem piada, stand-up, chacota com a palavra de Deus, elas serão destruídas. Aleluias. Porque o rei está tendo notícia disso. Ele sabe o que está acontecendo. Ele é o mesmo Deus de ontem, hoje e será eternamente. Ele trabalha nas 3 esferas do tempo, passado, presente e futuro, porque Ele é onisciente, onipresente. Ele sabe de tudo. Aleluias. Então não precisa que, por mais que aqui o texto diz que o rei, tendo notícia disso, ele se enfureceu e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos servos: as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Como foi falado ontem, pregador, mas eu tenho livre-arbítrio. Você tem um livre-arbítrio. Mas se eu quiser roubar, você pode roubar. Se quiser mentir, pode mentir. Quiser se prostituir, pode se prostituir. Se quiser deitar com outro homem, com outra mulher, você pode deitar. Deus não vai te impedir nada disso. Mas o reino de Deus está fechado para você. Mas se eu quiser me ajoelhar diante do boneco de madeira, de gesso ou de pedra que foi elaborado, esculpido pela mão do homem, se eu quiser me ajoelhar e dizer que Ele é meu Deus, você pode fazer isso. Mas se você não se arrepender, você não entra no reino de Deus. É o que a palavra de Deus diz. É imutável, é irrevogável. Tem às vezes que as pessoas não gostam, mas a Bíblia diz que nos últimos dias não suportarão a sã doutrina. Deus viu que os convidados não eram dignos de estar com Ele. E no livro de Salmo, aquele que não tiver sua mão limpa, o seu coração, seus pensamentos, não entrarão no reino de Deus. Aquele que não se fazer como uma criança não verá o reino de Deus. Essas pessoas aqui não quiseram ver o reino de Deus. Foi falado do reino de Deus a elas, elas não quiseram ver o reino de Deus. E depois a saída dos caminhos, e convidar para as bodas a todos os que encontrardes,
E os servos, saindo pelo caminho, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto maus como bons. E a festa nupcial ficou cheia de convidados. Então esses servos saíram por outros caminhos, outras direções, acharam outras pessoas e convidou eles. E ali eles vieram, tanto homens bons como homens maus. E a festa ficou cheia, de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu, ele se calou-se diante daquela indagação. Quer dizer, o rei, o próprio Cristo, viu um homem que não estava trajado com as vestes nupcial. No livro de Apocalipse fala que nós vamos receber uma veste branca. Aleluias. Lá no texto de Zacarias, o sacerdote se apresentou com as vestes sujas. Imediatamente o anjo foi lá, e limpou, purificou. Quando fala de veste, fala de algo puro, algo santo, algo limpo, que não tenha impureza, que não foi contaminado. Aleluias. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Nesta última frase do versículo 14, você já parou para perceber, para pensar o que seja isso? Quer dizer, vamos supor que você está distraído, uma pessoa ela te chama. A primeira coisa que acontece é você vai procurar alguém que lhe chamou, e você ouvir aquela voz que está te chamando. Então Jesus, ele está te chamando hoje, e esse chamado vem através da palavra. Por mais que você esteja distraído nos entretenimentos desta vida, mas se você der crédito e ouvir a palavra que está sendo pregada, você vai procurar e você vai achar o Senhor Jesus. Segunda coisa, por mais que você não tenha uma direção específica, a partir do momento que você encontra aquela pessoa que te chamou, você vai ter uma direção, um propósito para ir em direção a ela. Aleluias. Então quer dizer, quando a partir do momento que Jesus nos chama, Ele também nos traz uma direção. Ele mostra o caminho, e o caminho é Ele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a partir daquilo ali, você já não fica sem um foco, sem uma meta, sem um objetivo. Você já tem um objetivo, e o seu objetivo é Cristo. E a partir desse momento você se desloca até Ele. Você sai da zona do conforto, você sai da situação onde você esteja. Você vai em direção àquela pessoa que te chamou. Você não fica mais ali mobilizado, você esboça uma ação. Você mostra uma iniciativa. Você começa a dar passos. E aquela pessoa vai cada vez chegando mais perto. Você vai chegando mais perto daquela pessoa. Porque aquela pessoa ela está ali aguardando você. Como nesta manhã Jesus está aguardando você. E quando você chegar diante daquela pessoa, nisto se cumpre essa palavra: você será um escolhido. Porque você decidiu dar atenção àquela voz.
Porque muitos são chamados, Deus está chamando muitos, mas as pessoas vivem na distração. Vive de qualquer maneira, não quer nada com Deus, não quer compromisso com Deus, ignoram a sua voz. É o que no caso das bodas aqui, Deus mandou o servo, a primeira mandou a segunda vez, falou a respeito de uma festa nupcial. O rei mandou o convite aos convidados, os convidados assim não levaram em consideração aquele convite. Quer dizer, de fato, por mais que eles poderiam ter sido escolhidos, mas eles recusaram. E agora esses que dão atenção, eles serão o quê? Escolhidos, destinados a ser participantes dessas bodas, porque ele foi de encontro à salvação das suas almas. Amém, meus amados? Então até aqui, que Deus venha abençoar você. Pastor Paulo, quer pregar? E dando continuidade ao trabalho, o pastor Paulo. Deus abençoe todos vocês, fica com Deus. Estava aqui ontem, né? Eu vim não. Fica à vontade. Glória a Deus. Boa tarde para todos. Que a graça e a paz de Cristo, o amor de Deus, venha preencher o vosso coração nesse dia. Uma das maiores necessidades humanas não é simplesmente o alimento, a água, a roupa, a moradia, o meio de transporte, a segurança. A maior necessidade que eu tenho e você tem, somos iguais, é a necessidade do amor de Deus. É a necessidade da paz de espírito. O Senhor Jesus, ele diz que adianta o homem ou a mulher ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Ele está dizendo que adianta você batalhar tanto na vida. Você pode estudar, você pode adquirir diplomas, você pode se tornar o homem ou a mulher mais rica ou rico do mundo e ter o mundo a teus pés. Mas se você não tiver Jesus na sua vida, você é a pessoa mais miserável entre os homens. Ou seja, Deus trata com a nossa salvação, com a nossa eternidade. E quando Jesus fala sobre isso, significa valorização. Ou seja, Deus valoriza a nossa vida. E nós vivemos em tempo de inversões de valores. Se valoriza mais uma árvore do que um ser humano. Se valoriza mais um cachorro, um gato, um animal irracional do que um ser humano. Mas Deus não mudou. O homem tem mudado de pensamento, de atitude, mas Deus continua sendo Deus. É nós que precisamos de Deus. É nós que necessitamos da graça de Deus. E vivemos querendo aceitar ou não pela graça, porque as misericórdias do Senhor se renova a cada manhã sobre nós, seja na vida do ímpio, na vida do cristão, não cristão, seja na vida do ateu, da ateia, na vida dos seres humanos e na vida animal. A misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. E eu quero nessa oportunidade ler um texto falando de chave. E chave representa poder. Todo mundo quer ter chave. Quer ter chave da casa, quer ter chave da moto, quer ter chave do carro. E chave representa poder. Por que poder? Poder é aquilo que você adquire, é aquilo que você tem. Poder simboliza autoridade. Em Apocalipse, no capítulo 3, uma das cartas direcionada a uma das igrejas,
da antiga Ásia Menor, está escrito sobre isso. Jesus manda João escrever 7 cartas. E uma das cartas que João escreve é direcionada a uma igreja parecida com a igreja de hoje, a igreja de Laodiceia. Laodiceia era uma cidade da Turquia. Laodiceia era uma das cidades. E Laodiceia era uma cidade rica, parecendo com Londrina. Uma cidade muito movimentada, onde movimentava o ouro, onde tinha ali fábrica de colírios, as melhores roupas. Uma cidade que ela produzia muito, uma cidade rica. E a igreja daquela cidade era uma igreja rica em material, porém pobre espiritualmente. Uma igreja fria, uma igreja totalmente fora dos planos de Deus. Porque a vida de um homem e de uma mulher não se consiste simplesmente em riquezas transitórias e passageiras, porque o dinheiro o ladrão rouba, o dinheiro a traça e a ferrugem consome, mas a riqueza do céu ladrão não pode roubar, a traça não pode consumir, porque Jesus disse: onde está o teu coração, aí estará o teu tesouro. E aqui nessa passagem de Apocalipse, no capítulo 3, Jesus, você pode ler na sua casa, no seu escritório, você pode ler no seu apartamento a Bíblia. E lendo em Apocalipse no capítulo 3, Jesus, ele disse aqui nesse capítulo 3, versículo 14, ele fala do comportamento daquela igreja. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia. Quem que é esse anjo? Esse anjo representa o pastor, aquele que direciona o rebanho do Senhor. Aquele que tem a palavra e tem a autoridade eclesiástica, sacerdotal, que prega e conduz aquele povo a Deus. Ele diz para o anjo do Senhor. Ele diz para o anjo, aliás, daquela igreja. A atitude daquele homem, o estado daquele homem estava precário. Aquele homem e todo aquele rebanho estava precário. Tinha tanta coisa. Quem sabe você tem apartamento bom, tem casas boas, você tem dinheiro no banco, você tem fazenda, você tem empresa, ou você não tem nada disso, mas a sua vida está precária, a sua vida está uma miséria espiritualmente. Você precisa receber a maior riqueza, e a maior riqueza de um homem e de uma mulher é a presença de Deus, é a fé, é a presença do Espírito Santo, é o teu nome está escrito no livro da vida do céu, é você saber que está caminhando para o céu, em meio a provação, em meio a tribulação, em meio a dificuldade, mas você sabe que se você partir hoje, tu estarás com Deus, porque a pior coisa na vida de uma pessoa é não saber para onde está indo, viver uma vida de dúvida, uma vida insegura. E aqui em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 14, ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomaras fosse frio ou quente. Ou seja, Deus conhece você, Deus me conhece, Deus conhece cada padre dessa cidade, Deus conhece cada pastor, cada líder, Deus conhece cada ímpio, Deus conhece pessoa por pessoa. Vou mais a fundo, a palavra de Deus está escrita em Mateus capítulo 10, versículo 30, que até os fios de cabelo da sua cabeça está todo contado diante do Senhor. Sabe o que significa isso? Nada está encoberto para Deus, não há como fugir da presença de Deus. Ou seja, foi Deus que criou o homem, e Ele sabe quem que é o homem, e Ele sabe a posição que você está, Ele sabe se você está salvo, se você está perdido, mas Deus quer que você seja salvo. E a salvação está em Cristo, a salvação não está em religião, a salvação não está em boas obras, a salvação está no poder de Cristo. E para isso você tem que se humilhar, nós temos que se humilhar, pedir perdão, mudar de atitude, se converter a Deus, porque se nós não fizermos isso, continuaremos perdidos nos nossos pecados. E aqui a palavra continua. Jesus mandou João escrever a carta, e João escreve a carta. E o que tem o conteúdo dessa carta? O conteúdo dessa carta está falando aqui do comportamento da igreja. A Bíblia é uma carta revelada de Deus. A Bíblia é as Sagradas Escrituras. Mas tem pessoas que acham que a Bíblia foi escrita por homem. Corretamente, você não está errado, a Bíblia foi escrita por homem. Mas as mesmas pessoas que acreditam que a Bíblia foi escrita por homem, não crê que a Bíblia é a inspiração. Deus inspirou 40 homens para escrever as Escrituras. E essa carta das Escrituras, ela revela quem somos, e a posição que estamos, e para onde estamos indo.
indo. A pergunta é: se você e eu morremos para esse mundo, onde nós vamos passar a eternidade? Com Deus lá no paraíso, no céu, ou no inferno com Satanás? A Bíblia é a revelação de Deus. Por isso que ela é o livro mais lido e o mais perseguido e mais odiado. Porque Deus não veio para alisar nossa cabeça, nos paparicar. Deus nos ama com amor eterno. Deus não nos ama com amor sentimental, um amor interesseiro, troca de valores. Se você me dá, eu te amo. Se você não me dá, eu não te amo. Se você tem, eu te amo. Se você não tem, eu não te amo. Se você me aceitar e você concordar com aquilo que eu concordo, eu te amo. Se você discordar, eu te odeio. É assim que é o amor humano. Mas o amor de Deus é o amor imparcial, chamado amor ágape. Mas o poder desse amor é um poder transformador, que transforma de dentro para fora. Deus transforma o caráter do homem mau, tornando o homem parecido com Jesus. Deus transforma o caráter de uma prostituta e ela começa a parecer com Jesus. Deus transforma o caráter de um traficante e ele começa a parecer com Jesus. Porque foi isso que Jesus veio, para buscar e salvar o perdido. E a perdição nossa é o pecado. E o pecado nos distancia de Deus. E o pecado nos aproxima do inferno. E o pecado nos condena. E o pecado nos machuca. O pecado nos fere. E o pecado é tudo aquilo que nós fazemos fora do propósito de Deus. É errar o alvo. E quem sabe você não entendeu o propósito da vida, mas Deus está te chamando ao arrependimento. Deus está me chamando ao arrependimento. Deus está chamando essa geração ao arrependimento. Ele está dizendo: vocês têm tantas chaves, tantas coisas que vocês têm. Olha o estado de vocês. Olha como é que está a situação. E aqui essa igreja, ela retrata a imagem da igreja ou da nossa realidade. Uma igreja rica, tinha muita coisa, esnobava com seu poderio, porém uma igreja pobre diante de Deus. E quando a Bíblia fala da igreja, ela não está tratando aqui de uma construção, como nós temos aqui à nossa frente o templo católico, a catedral central aqui católica. Como nós temos aqui nessa direção do calçadão, templo batista. Aqui ao lado, Deus é amor, Assembleia de Deus, templo muçulmano, templo budista e por aí vai a lista de templos. Quando a Bíblia trata da igreja, ela não está tratando de templo construído por mão humana de tijolo. Ela está tratando do seu corpo, da sua vida e da sua alma. Você é a igreja, eu sou a igreja, querendo aceitar ou não. Isso é a luz da Bíblia. E a Bíblia é o poder de Deus, é a revelação de Deus. Então esta igreja, essas pessoas, estava nem quente e nem fria, ela estava morna. O que é a mornidão? Irmão, uma água gelada é gostosa, uma água fria. Agora uma água morna, ninguém mata a sede com água morna. Às vezes a reação do organismo do ser humano, isso varia de pessoa para pessoa, rejeita. E aquilo que é morno, aqui a gente sente às vezes o nosso organismo rejeitar e provocar o vômito. Ou seja, a atitude dessa igreja estava provocando vômito no Senhor. Ele diz: estou ao ponto de vomitar vocês da minha boca. Deus está vomitando esta geração que ama o pecado, que odeia a injustiça, mas que odeia a justiça, aliás, e que ama a injustiça, a inversão de valores. Deus está vomitando essa geração que troca um pedaço de madeira, de pau, ou até mesmo uma pessoa, um poderio financeiro pela glória dele, porque nós vivemos pela glória dele. Que adianta o homem ter tudo e não ter nada? Porque o ar que respiramos vem dele, o sol que brilha, ele tem o controle, a terra, ele tem o controle, ou seja, tudo está sob o controle do Altíssimo. E essa igreja, ela parece com a igreja de hoje, morna, em cima do muro. Associava ao pecado e tentava agradar a Deus. Servir a Deus por meio de Jesus é estreito. A salvação é para todos, mas nem todos querem ser salvos. Porque para você ser salvo e eu ser salvo, eu tenho que mudar de pensamento.
Eu tenho que mudar de atitude. O que rouba tem que parar de roubar. O que mata tem que parar de matar. O que adultera tem que parar de adulterar. Aquele que trai a sua mulher, o seu marido, tem que parar de trair. Tem que pedir perdão e mudar de atitude. Aquele que mente tem que parar de mentir. Aquele que pratica a idolatria tem que parar de praticar a idolatria. Nós temos que mudar de comportamento. E nós temos que tomar como espelho, não é o prefeito da cidade, o governador ou o presidente do país, ou qualquer ministro, seja o pastor, seja o padre. O nosso homem perfeito é Jesus Cristo. Jesus é perfeito. É nele, por meio dele, que nós podemos nos assemelhar e agradar a Deus, porque sem ele nós estamos perdidos. Ele é o único que pisou na terra. Foi provado, foi tentado, porém não pecou. Ele tem o poder de mudar a sua vida e mudar a minha vida. Essa igreja, ela se vangloriava. Ela batia no peito e dizia: nós temos tudo que nós precisamos. Ela tinha muita chave, essa igreja aqui. O mundo está cheio de chaves. E nós temos algumas campanhas que diz as campanhas chave da vitória. Meu irmão, que chave da vitória? Nós já somos vitoriosos. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Porque Jesus nos conquistou na cruz. Jesus pagou um alto preço. E em termos de salvação, a salvação ela é pela graça e não de graça, como muita gente pensa. A roupa custou dinheiro. O sapato custa dinheiro, a casa, o carro custa dinheiro, o alimento que nós alimentamos custa dinheiro, o meio de transporte custa dinheiro. E tu acha que não foi pago um preço? Foi pago um preço, não custou dinheiro, mas custou o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Porque o que é de graça nós não valorizamos. Ah, mas Deus não nos dá de graça? Não, Deus pagou um preço. Ele nos comprou com sangue, com o sacrifício que Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário. Para você entrar no céu, você tem que se arrepender, tem que se converter, receber Jesus Cristo e testemunhar dele, porque ele diz: todo aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 10, versículo 32 e 33 e outros textos da Bíblia. Sabe o que é confessar? É as pessoas olhar para você e dizer: você virou careta. Aí você pergunta: por que eu virei careta? Porque agora você carrega uma Bíblia, você passou para a lei do crente. Aí você diz: não passei para a lei do crente, Jesus me converteu, hoje eu abandonei o pecado, deixei o mundo da maldade. E a pessoa vai dizer para você: olha, porém eu vejo algo diferente em você. Eu vejo que você tem paz. Sabe o que é essa paz? É a presença do Espírito Santo. Aquele que tem a presença de Jesus, o Espírito Santo, tem paz em tempo de tribulação, tem alegria. E essa igreja, ela pensava que tinha tudo e ela não tinha nada. Eu estava alguns minutos atrás pensando sobre isso. Nós somos tão ilusórios e o nosso coração é enganoso que nós ficamos atrás de coisa para juntar coisa, amontoar coisa, criar coisas, para nós mostrar para as pessoas que nós temos poder, nós temos chave nas mãos. Aí quando algum de nós conseguimos algumas coisas, nós continuamos sendo os mesmos, porque o vazio continua. A tristeza continua, o abatimento de alma continua, o desespero continua, e nós continuamos agora na busca de quê? Tentar buscar preencher o vazio com os prazeres que o mundo oferece. E o mundo oferece os prazeres, mas os prazeres têm preço. Você tem que pagar o preço do sacrifício, seja ele monetário, financeiro, ou seja outro tipo de sacrifício. E o mundo não pode te dar o que Deus tem para a tua vida. O que o mundo não pode te dar? O mundo não pode te salvar. O mundo não pode gerar paz no teu coração no momento da tribulação e da provação e da guerra. O mundo não pode gerar a alegria, a satisfação que você precisa. O mundo não pode gerar em você a saúde da sua alma e às vezes a saúde do seu corpo. Só quem pode gerar isso na sua vida é a presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então coisas aqui é transitória e passageira, porque a roupa que eu estou vestindo hoje, amanhã ela não me servirá mais. Sabe por quê? Porque ela está envelhecendo e desgastando. O meu cabelo está embranquecendo, o seu cabelo está embranquecendo, o nosso corpo vai enfraquecendo, os dentes amolecendo, a visão vai encurtando, e vai chegar um momento da vida, se você viver o curso da vida natural, que o seu corpo não aguentará mais e o teu corpo descerá à sepultura. Mas para onde irá a tua alma? Para onde irá a tua alma? E o teu dinheiro ficará? E a tua casa ficará?
e o teu carro ficará, e a tua fazenda vai ficar. Tudo que você adquirir e construir vai ficar, para as pessoas continuar brigando por aquilo. É que as pessoas morrem e fica para outros. É assim o círculo da vida. Então Jesus diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. A riqueza de um homem não consiste em dinheiro, em poderio financeiro, em coisa, em fama, em glória. A maior riqueza que você pode ter na tua vida é a presença do Espírito de Deus. É a presença de Cristo. Você está na prova, está na luta, está na perseguição, mas você deita na sua cama e você dorme, porque em paz você deita, porque o Senhor te dá a segurança. Você sai de casa, não sai preocupado se vai ser assaltado, ou se você vai ser atropelado por um carro, ou se alguém vai te matar no caminho, porque quem te guarda é Deus que nos guarda, é Deus que nos sustenta, é Deus que nos protege. Mas para Deus nos guardar, precisamos ter aliança com Deus. Então, Apocalipse, para nós concluir essa meditação aqui, Apocalipse capítulo 3, na sequência, como diz: rico sou, estou enriquecido, e de mais nada tenho falta. O que nós buscamos hoje? Eu estou falando nós. O que você busca? Ter uma vida melhor. Errado? Não. Mas onde está o erro de buscar isso? De inverter valores. Em vez de buscar a Deus, busca as coisas materiais em primeiro plano. Jesus disse: buscai o reino de Deus em primeiro plano, em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que ele está dizendo? Valoriza a tua vida espiritual e busca a Deus. É empresário ou empresário? Busca a Deus, Ele vai te dar sabedoria. Não coloca o teu coração na empresa. É um comerciário, busca Deus. Está desempregado, busca Deus. Tem uma casa própria, busca Deus em primeiro lugar. Não tem uma casa, não tem onde morar, e às vezes o alimento é escasso, busca Deus. Ou seja, em suma, o que nós precisamos é da presença, da glória de Deus na nossa vida, porque as demais coisas Deus nos acrescenta pela sua graça. As demais coisas, essa igreja dizia: eu estou rico. Nós estamos diante da história do homem mais rico do mundo nessa geração. Esse homem mais rico veio no Brasil, andou na Amazônia. A riqueza dele é tanto que juntou 13 países, não chega o que ele tem. E eu fiquei pensando: esse homem é rico em dinheiro, mas se ele não tem Jesus, ele é o mais pobre dos pobres, espiritualmente falando. Porque dinheiro compra muita coisa, mas não compra a salvação. Dinheiro não compra o perdão. Aleluia. Dinheiro não compra a paz que nós precisamos. Dinheiro não compra um casamento, a felicidade de um casamento. Compra remédio, mas não compra a saúde. E Jesus cura pela graça e de graça, que não cobra nada. Então o dinheiro é troca de valores. Você pega dinheiro, vai na casa pernambucana e troca por roupa. Você vai numa loja e troca por carro. Você pega dinheiro, vai na farmácia e troca por dinheiro. Você compra uma fazenda, pega o dinheiro e troca pela fazenda, pelo avião, carro, navio, ou seja lá que for que você tenha condições. Mas você não pode pegar dinheiro e comprar um espaço para construir a mansão no céu. Você não pode pegar o dinheiro e comprar a paz que você precisa. Você não pode pegar o dinheiro e comprar a libertação da sua vida. Porque quem pode te libertar é Jesus Cristo. Quem pode te curar é Jesus Cristo. Quem pode preencher esse vazio, essa lacuna, essa angústia, arrancar de você é Jesus Cristo. Só Ele pode fazer isso na sua vida e mais ninguém. Então essa igreja, ela pensava que estava rica. Ela era rica materialmente, mas pobre espiritualmente. Essa igreja de Laodiceia. E aqui João continua. Vamos lá, versículo 18. Apocalipse 3, 18 agora. Olha aqui que ele diz: não sabe que é um desgraçado, miserável e pobre, cego e nu? Sabe o que é a palavra desgraçado no dicionário? É uma pessoa que está na miséria. Aqui a miséria aqui não é a miséria financeira, é a miséria espiritual. Sabe o que é um homem desgraçado, miserável? Não é aquele que não tem dinheiro e às vezes não tem uma casa própria. É aquele que não tem a presença do Espírito de Deus. É um desgraçado miserável perambulando pelo mundo. Quem fala isso não sou eu não, é a Bíblia.
Bíblia, versão católica, versão evangélica, porque a Bíblia é uma só, é a palavra de Deus. Ela que diz: você é um desgraçado, é o próprio Deus. Olha, mas Deus está xingando o homem? Não, Ele está dizendo: você escolheu a desgraça, você virou as costas para mim e voltou para o mundo. Você escolheu a praga, você escolheu as enfermidades, você escolheu o pecado, você escolheu o inferno, você vive uma desgraça. Vocês são pobres, miseráveis, desgraçados, cegos e nus. É porque eles viviam pelados? Não, aqui é no sentido espiritual. A roupa não tampa a nudez espiritual. A roupa tampa a nudez física, mas espiritualmente, como é que está a sua vida? Como que eu estou? Como é que nós estamos? Como que a população de Londrina está diante de Deus? Como que a população nacional brasileira está diante de Deus? Como que a população mundial está diante de Deus? Como que estamos diante do Senhor? Provado ou reprovado? Abençoado ou amaldiçoado? Essa é a pergunta que nós devemos fazer e parar e pensar e analisar, porque somos inteligentes. Nós pensamos. Eu estava vendo um vídeo. Tem gente que valoriza mais cachorro do que gente. Cachorro é um bicho inteligente. Porém, ele não tem a capacidade que nós temos. Uma pessoa colocou um espelho na rua e os cachorros inteligentes vinham, ficavam olhando a sua imagem e latindo a si próprio no espelho. Ninguém fica olhando para o espelho e brigando consigo mesmo, a não ser no estado de loucura. Porque o espelho, nós olhamos e sabemos e manuseamos o espelho, manipulamos o espelho, que é um objeto que nós olhamos e nós usamos em questão da nossa aparência. Mas ninguém fica olhando no espelho e brigando com a sua imagem. O cachorro olha para o espelho e fica latindo a sua imagem, porque ele acha que é outro cachorro que está ali. Ele não tem essa capacidade que nós temos. Agora a Bíblia fala, Apocalipse capítulo 3, versículo 18: aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo, para te enriqueceres, e vestiduras brancas para te vestires, não apareça a vergonha da tua nudez, que unjas teus olhos com colírios, para que veja. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Se pois zeloso, arrepende-te. Ei irmão, ei filho pródigo, ei filha pródiga, você que está no trabalho, procurando trabalho, está na loja, está passeando, arrependei-vos, porque nós estamos vivendo o tempo de sinal vermelho, de alerta. O tempo está aí, as coisas acontecendo, estamos em rumores de guerras mundial. E muita gente está achando que vai melhorar. Não vai melhorar porque é cumprimento profético. Mas Deus quer a destruição humana? Não, é o pecado que leva à destruição. Ei meu irmão, arrependei-vos, convertei-vos, humilhai-vos, pedir perdão para aquela pessoa que te ofendeu, que você ofendeu. Vamos buscar a presença de Deus, porque o tempo está findando, mas ainda há oportunidade, ainda há momento da graça na terra. É tempo de se arrepender. Ei filha pródiga, volta à presença de Deus, volta à leitura, à meditação da Bíblia, volta à comunhão da ceia, prepara a tua vida espiritual, porque a vida humana está por um fio, creia você ou não. Olha o que está acontecendo, é simples. É simples, todo mundo está vendo. E aqui eu concluo essa meditação. Apocalipse 3, sobre a chave. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, concederei que assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Chave, porta. Toda porta, ou quase todas as portas, têm chave. O que significa chave? O que ele quer dizer com essa palavra porta? A sua casa tem portas, seu apartamento tem portas, a casa pernambucana aqui, essa loja tem porta, a farmácia tem porta, o banco tem porta, o carro tem porta. Os aviões têm portas, os navios. E portas, a maioria das portas se usa chave. Chave significa poder.
poder sobre aquilo que você comanda. Você tem a chave da sua casa, você tem o poder na sua casa. E casa simboliza, biblicamente, a nossa vida. Jesus fala em Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 27. Todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, compará-lo-ei o homem prudente, a mulher prudente, que edificou. A palavra edificar é construir, ou seja, construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, sopraram os ventos, transbordaram o rio, deram com impacto. A chuva aí no sentido bíblico simboliza, nesse contexto, simboliza os problemas, as adversidades, as situações, o desafio, as batalhas, a luta que vem contra a nossa vida. Mas a sua vida está construída em Deus, na palavra de Deus. No momento da luta você não fica reclamando, murmurando. Você vai orar, vai jejuar, vai buscar a presença de Deus. No momento da perseguição, você não vai odiar aquele que te persegue, você vai orar por aquele que te persegue. O inimigo levanta contra você, contra mim, você não vai combater, pegar uma arma de fogo, uma arma branca para tentar matar aquela pessoa. Você vai colocar o joelho no chão e vai amar aquela pessoa, amar o teu inimigo e orar por ela a Deus. Isso significa: eis que estou à porta. Mas que porta que Jesus está falando? A porta do seu coração. Jesus está batendo ao coração da população de Londrina. Jesus está batendo na porta do coração da população nacional brasileira, da população mundial. Mas muitos estão com as suas casas cegos e surdos. Ouve, mas não entende. Vê, mas não compreende. Porque o coração está duro. Porque o pecado endurece o coração do homem. O pecado nos distancia de Deus. E o pecado é filho do diabo. Porque a Bíblia fala que ele é o genitor do pecado. Está escrito em João capítulo 8. Evangelho de João capítulo 8. Se você tem uma Bíblia, se não tem, adquire. Que tem filho de Deus e filho do diabo. Ah, mas eu não sou filho do diabo. Eu creio que você não é, se você fazer a vontade de Deus. Porque no passado eu era filho do diabo. Não é que eu ficava matando pessoa, roubando pessoa e outros tipos de atrocidade. Não, é porque eu vivia no pecado segundo o que o diabo gostava que eu vivesse. Mas quando eu recebi Jesus, nasci de novo. Já odeio o pecado e odeio o diabo e as coisas do diabo. Eu quero servir a Deus. Então filho de Deus ama as coisas de Deus. Filho do diabo ama as coisas do diabo, que é o pecado. Então a Bíblia fala que há filhos de Deus e filhos das trevas. Mas onde está escrito isso? Vamos aqui, 1 João. Agora a primeira epístola de João, antes de Apocalipse. Estamos aqui concluindo. 1 João capítulo 3, versículo 10. Está escrito em 1 epístola de João capítulo 3, versículo 10. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. 1 epístola de João capítulo 3. Estou repetindo para você gravar bem e para você pensar sobre isso. Eu sou filho de Deus ou sou filho do diabo? Porque é a Bíblia que está falando. E a Bíblia diz assim: nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão não é de Deus. É a Bíblia, irmão. Quer brigar, briga com a palavra, briga com Deus. Agora a pergunta é: quem pode vencer Deus? Se Ele é o Criador, se Ele é o Senhor. Agora Deus nos ama. Essa palavra aqui não é para te condenar, é para te libertar. Manifesto vem de manifestação, vem de atitude. Manifesto. Os filhos de Deus, o Filho de Deus se manifesta nas suas atitudes, nas suas palavras, nos seus atos, no seu procedimento. O Filho de Deus parece com Jesus, o Cristo. Ele começa a parecer com Jesus. Ele aprende a amar, ele aprende a perdoar, ele aprende a lidar com as pessoas com misericórdia. Ele parece Jesus. Então o Filho de Deus, todo Filho de Deus, ele tem a aparência de Cristo no seu comportamento. Agora os filhos do diabo parecem com Satanás. Ele gosta de roubar, adulterar, mentir, praticar imoralidade, trapacear, enganar. Isso é a atitude, é o manifesto dos filhos das trevas na terra. Aqueles que são dominados, ou aqueles que são setados, aqueles que são convencidos por Satanás. Porque ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus Cristo veio para nos dar vida, aleluia, e vida com abundância. Eis que estou à porta e bato, igreja. Mas que porta é esta? A porta do seu coração. E quando a Bíblia fala de coração, ela
não está falando desse órgão que pulsa sangue dentro do nosso peito, fisicamente falando. Quando a Bíblia fala de coração, ela está falando da mente. Porque a mente, nossa, maquina, a mente projeta. É assim que é o ser humano. Você vive de acordo com aquilo que você acha, que você pensa, que você projeta, que você quer ou que você não quer. Você tem o poder de decisão. A mente pensa. Por isso que a pregação, e o Senhor Jesus disse: ide pregar o evangelho a toda criatura, porque a palavra ela é como semente. Não haveria pão na padaria se não houvesse os campos da agricultura, e aqueles que semeassem e plantassem estão plantando trigo. Não haveria arroz na panela se não houvesse agricultor lidando com a sementeira do arroz, da soja, do feijão, do milho. Ou seja, a Bíblia é comparada com a semente do trigo. Esse trigo que fazemos aí o pão, esse trigo que fazemos a bolacha, esse trigo que nos beneficia. A palavra de Deus tem que ser plantada para que Deus gere a fé no seu coração. Quando a Bíblia fala do coração, está falando da mente. Ela não está falando desse órgão que pulsa sangue. É na sua mente. O diabo vem e sopra na sua mente e diz: vai fumar droga, cara. E você vai fumar droga. Satanás sopra na mente do jovem e diz: vai roubar. E o jovem vai roubar, vai traficar, mata aquela pessoa. É o diabo falando. É o diabo dizendo: vai pra boate, vai tomar uma cachaça, vai ficar, olha, vai aproveitar da sua juventude. Aí você vai, mas ao mesmo tempo que você obedece sem ter discernimento, de repente na volta para casa o diabo armou uma cilada, moça, de morte. De repente o carro que você tá choca, a moto bate no poste e você vem a óbito, e a sua alma, o destino é o inferno. Mas por isso que a palavra diz: ide pregar o evangelho a toda criatura. O evangelho a toda criatura. Então a porta, ela tem chave. E chave significa autoridade da casa. Eu te pergunto: você tem casa própria? Tenho. A casa é sua? Aí você disse: é. Por que a casa é sua? Porque eu comprei e paguei. Aí eu vou dizer: não, a casa não é tua, eu estou em dúvida. Aí eu vou dizer: vem cá, eu tenho uma escritura aqui. Essa escritura, ela aqui é um documento, registro, cartório, leis. A casa é minha. E a sua casa tem chave. Eu não posso entrar na sua casa, invadir a sua casa, arrombar a porta, porque é ilegal, é injusto. Agora, se você abrir a porta da sua casa e me receber, eu posso entrar. Se você me convidar, é isso que Deus está falando. Se você o convidar, ele vai entrar. Se não, agora eu vou te dizer uma verdade bíblica. Ladrão não manda WhatsApp dizendo: eu vou roubar a tua casa, abra a porta, me receba, faz um cafezinho para mim. Ladrão não manda WhatsApp. E Satanás é ladrão. Ele entra sem pedir permissão. Ele entra arrombando a porta do seu coração. Ele entra pela droga, pelo crime. Ele entra pela idolatria. Ele entra pela imoralidade. Ele entra pela perversão, por todo tipo de injustiça. Ele entra porque o homem permite ele entrar. E quando ele entra, ele toma posse. Aí ele passa a ser senhor daquela vida. Aí ele leva a pessoa a fazer coisas que não deve. Porque agora ele tem o domínio. Sabe que como domina um cavalo? Coloque um freio nele. Mas para você colocar um freio no cavalo, você tem que amansar o cavalo, jovem. Você tem que colocar cabresto no cavalo. Aí você coloca rei no cavalo. E tem gente que é igual cavalo do diabo. O diabo coloca reio, coloca cabresto, coloca freio na sua boca e conduz a pessoa à destruição. Mas Jesus veio para te libertar desta opressão, quebrar essas correntes e te trazer libertação e salvação da tua alma. Esse é o evangelho que salva. Esse é o evangelho que liberta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, sabe o que Jesus está dizendo? Ei, igreja, eu não vou arrombar a porta do seu coração, é você que tem que abrir. É você que tem que pedir. É você que precisa de Deus. Sabe como é que o homem lembra de Deus, irmão? É quando ele está com câncer. Aí lembra de Deus. Aí sofre um acidente, a primeira coisa que lembra: ai meu Deus. Aí lembra da mãe, lembra do santo, da santa. Aí ele clama. Mas quando está tudo bem, aí eu sou dono do meu nariz, eu faço o que eu quero. Meu querido, vamos aprender o senso da humildade.
Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, porque o ar que tu respira vem de Deus. O sol que brilha vem de Deus. A vida que você tem é Deus que lhe concede. E eu concluo com essas palavras de Mateus capítulo 7, capítulo 6. Porque andeis ansiosos pela vossa vida. Comer, beber, vestir, calçar, ganhar e ter. Porque andeis ansiosos em busca de tantas coisas, se o básico é o necessário? Olhai para as aves dos céus, não planta, não constrói depósito, não constrói celeiro, contudo você chama Deus de Pai, e o Deus que você chama de Pai cuida das árvores. Será que a tua vida não vale mais do que um passarinho? Considerai como crescem os lírios do campo, que hoje estão verdes, amanhã seca e os homens queimam e esquecem. Será que a tua vida não vale mais do que os lírios do campo? Homens e mulheres de pequena fé, porque andeis ansiosos, buscando tanta coisa, se o necessário buscar é em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Aí Jesus conclui dizendo, Mateus capítulo 6, versículo 34, não andeis ansiosos, preocupados com o dia de amanhã. Deixa que o dia de amanhã cuida de si mesmo. Sabe o que ele está dizendo? Vocês não têm poder, nem no dia de hoje, nem no dia de ontem, nem no dia de amanhã. Primeiro, o dia de ontem é passado. No verbo passado, você não pode fazer mais nada. Mas quem sabe você carrega dentro do seu coração, da sua mente, tristeza, desilusões, coisas ruins do passado. Mas você está preocupado com o dia de amanhã. Entenda, porque o dia de amanhã não te pertence. O dia de amanhã pertence a Deus. E o dia de hoje? O dia de hoje é o tempo presente que Deus está te dando por essa palavra. Porque essa palavra não é para o teu pai que está na tua casa, ou para o teu irmão que está lá no estado de São Paulo, Rio de Janeiro ou nos Estados Unidos. Essa palavra é para você que está ouvindo essa palavra, passando por essa praça, por esse calçadão. É para você que está nessa loja. Essa palavra é o momento que Deus está falando com você. Porque você pode não ouvir mais essa palavra, porque você pode partir para a eternidade, mas você não quer morrer. E quem disse que você tem poder sobre a morte? Ah, mas eu sou novo. E quem disse que morte vê cara, vê coração e idade? Ela vem para o jovem, ela vem para o adolescente, ela chega para o famoso, não famoso. E quando a morte vem, meu amigo, aí não tem nada que possa livrar a não ser Deus. Então entenda, enquanto a vida, há oportunidade de você se arrepender, de você se converter, de você entender que há uma eternidade que te espera. Eu quero orar por você nessa tarde. Um dia um homem gritou na minha frente e disse, tudo que você está fazendo é em vão. Olhei para ele e disse, por que você está dizendo isso? Porque a multidão está passando e ninguém te ouve. E eu disse, quem disse que eu vim pregar para a multidão? Eu vim pregar para uma pessoa, no meio da multidão. Aí eu disse para ele, e essa mensagem não é para a multidão, é para você. Ele deu um pulo para trás e disse, eu sou crente. Eu disse, você é crente do diabo, porque se for de Deus, você não estaria zombando. Você não estaria levantando contra a mensagem. E aquele homem deu um pulo e disse, sou crente. Eu disse, você é crente? Vai se converter, porque Satanás é mais crente que crente. Jesus não está atrás de crente, ele está atrás de pessoas convertidas, de discípulo. Aquele que o segue, aquele que se humilha na presença de Deus, aquele que reconhece seu pecado, aquele que se bate o joelho no chão e diz, Senhor, tenho pecado contra ti, tenho pecado contra o meu pai, contra a minha mãe, tenho pecado contra a tua palavra, perdoa, ajuda-me, Senhor. Deus está procurando verdadeiros adoradores, porque crente, o diabo é crente, mais crente que crente. Está escrito na palavra, crê tu que Deus é um só, faz bem, até os demônios crê e estremece, não obedece. Então a mensagem que é pregada é para quem quer ouvir e receber, mas também é para alertar aquele que não quer, porque no dia do juízo tu não terás desculpa diante de Deus. Deus vai falar, usei meu servo Diego, usei meu servo João, Paulo, lá no calçadão, tal hora, tal minuto, e você passou em silêncio, você zombou de mim. No juízo vai ser aberto o livro das suas obras, das minhas obras, dos teus pensamentos, das tuas palavras. Aí Deus disse, tu estava trabalhando, mulher, e você zombando da minha palavra, você criticando, falando mal, no juízo, porque no juízo cada um vai dar conta de si. E a salvação, ela é individual, ela não é coletiva. Salvo é aquele que crê em Cristo, se arrepende, deixa o seu pecado e passa a servir a Deus em santidade. Então a pregação, como está escrito em Mateus capítulo 24, versículo 14,
O evangelho do reino será pregado a todos os povos, toda a gente, para testemunho. Sabe o que é testemunho? Porque no dia do juízo tu não terá desculpa, homem. Tu ouviu a palavra. Então o trabalho aqui, não estamos interessados em multidão. Nós estamos interessados que você entenda que a tua alma tem valor diante de Deus. E estamos cumprindo aqui o hito de Jesus. Porque Jesus disse que esse evangelho seria pregado. Nos chamou para isso. Mas Jesus está chamando você também para pregar o evangelho. Pregar o evangelho para o teu familiar. Ler a Bíblia Sagrada, buscar Deus na sua casa, na sua família, porque o tempo está fechando, está chegando o momento, porque naquele dia o mundo vai parar, tudo vai parar. Sabe por quê? Porque a chave está na mão de Deus. Senhor, nós oramos agradecido nessa tarde, e oramos por essa alma, que quem sabe está atrás de uma árvore ouvindo, encostada numa muralha. Essa pessoa que recebeu a tua palavra nessa tarde, eu oro em prol da sua vida, eu profetizo as bênçãos de Deus, porque a palavra de Deus não volta vazia. Meu Deus, nós oramos aqui no coração de Londrina, meu Deus, por essa população. Sabemos que é um povo que tem quebrantamento, há um povo, Senhor, que crê, às vezes com falta de entendimento, mas crê na tua existência. E por esse povo nós oramos para um despertamento de fé. Oramos para que o Senhor abra o entendimento, o intelecto dessa pessoa, para que ela venha compreender, meu Deus, e agir segundo a tua palavra. Nós pedimos por vidas, nós oramos por pessoas nessa tarde e o abençoamos em o nome de Jesus. Amém. Essa daí é antiga. Essa casa é do Emanuel. É bastante alta. E a sua? Cadê? A minha da barra. E a outra? Ah, tá lá ainda do processo lá. Continua aí? Continua. Eu te falei que o... Como que é a luta? Ministério Público? Normal. Bom demais, né? Sempre que vem aqui esses amém, né? Aí o Ministério Público queria assim, eu parar de pregar. Mas mete o bico neles. Sim, eu pagar são R$300. Pessoal, neste momento nós estamos encerrando, né, o trabalho de evangelismo aqui na área central de Londrina. Tive a oportunidade de pregar o evangelho aqui juntamente com o nosso amigo pastor Paulo Novaes, e nós pregamos aqui o evangelho foi anunciado, Deus falou com vidas, né? E assim nós estamos encerrando esse trabalho glorioso para a honra e a glória de Cristo Jesus. Gostaria de agradecer a todos vocês que estão nos assistindo, né, por conta da internet, no Facebook, que vocês possam curtir e compartilhar, né, nos grupos a qual você venha ter no seu smartphone. Compartilhe a mensagem de Deus e dessa maneira também Deus irá abençoar a sua vida poderosamente. Muito obrigado a todos.